Nosso palestrante, ex-ministro Sérgio Moro, quem desde já damos as boas-vindas a Caxias e a Serra Gaúcha. Nosso prefeito Adiló de Domênico, vereador Adriano Bressan, representando a Câmara de Vereadores. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Como os senhores puderam ver na sua chegada, e até mesmo acompanhar pela imprensa por ocasião do lançamento na última quarta-feira, nós estamos estreando hoje um novo formato da nossa tradicional RA-SIC. Observem que eu não usei mais a expressão reunião-almoço, RA-SIC. Vivemos em um mundo em constante adaptação, e a SIC, uma entidade que é referência e sinalizadora de tendências, traz uma nova roupagem para este, que é o carro-chefe dos seus eventos. Um novo jeito de apresentar o conteúdo, novos recursos tecnológicos e mudança de estrutura audiovisual permitirão proporcionar a todos vocês uma nova experiência. E aproveito aqui já para, de público, agradecer uma vez mais o empenho, o envolvimento de todas as pessoas que contribuíram para esse novo formato. Notadamente, a nossa diretoria de comunicação e marketing, que está aqui no salão representada, a nossa diretoria de gestão e governança, que se empenhou, toda a nossa equipe interna que contribuiu para essa mudança acontecer. Como puderam também perceber, a marca do evento foi reposicionada. Está aqui. O cerimonial foi modernizado. O palco foi transformado. E com tudo isso, nós queremos fidelizar e ampliar a participação do nosso público. Todos vocês são muito bem-vindos nessa nova fase da nossa RA-SIC. Prezado Dr. Moro, em primeiro lugar, nós queremos lhe agradecer a disponibilidade e a presença na nossa casa. O tema da sua palestra, o Brasil dos nossos sonhos, com certeza nos permite uma série de reflexões. Quando formulamos o convite, o senhor se colocava como pré-candidato a presidente da República. Acreditamos que tenha propostas que possam transformar o Brasil nesse país dos nossos sonhos. São essas propostas que nós queremos ouvir, tendo em vista o seu legado de combate à corrupção por meio da Operação Lava Jato. Julgamos importante ouvi-lo e conhecer melhor as suas ideias sobre a administração da coisa pública. O senhor é o primeiro postulante a cargo público a receber um documento que foi produzido pelas instâncias políticas da nossa entidade, com os princípios que defendemos para o projeto de nação que nós queremos. Nesta carta de princípios, que será amplamente divulgada para o conhecimento de todos, externamos o pensamento da classe empresarial a respeito das questões de nação, de Estado, que nos são muito caras e extremamente relevantes neste momento delicado de polarização por que passa o país. O convido, Dr. Moro, para que venha ao palco e receba formalmente o documento que expressa, então, o sentimento da nossa classe empresarial. Muito obrigado e uma boa reunião almoço a todos. Queria aqui agradecer o gentil convite que me foi feito pela SIC de Caxias do Sul para estar aqui presente. Cumprimentar especialmente aqui o presidente Celestino, prefeito Adiló, a vice-prefeita Paulo Iores, Adriane Bressan, representante da Câmara dos Vereadores, todos aqui presentes, representantes de entidades de classe, membros da sociedade civil, uma grande honra estar aqui presente.
Peço escusas pelo atraso por conta de voo. Fico feliz que todos estão tendo a possibilidade de já poder almoçar. Dizem que um homem sábio que discursa nunca se interpõe entre a plateia e seu almoço. Então, tenho certeza que vocês estarem tendo essa possibilidade de já poder almoçar, vão inclusive achar que meu discurso é melhor do que ele verdadeiramente é. Bem, vou só marcar o meu tempo aqui para não cometer um equívoco. Bem, então, muito obrigado pelo convite para estar presente aqui nessa data. Para mim é uma grande honra voltar aqui ao Rio Grande do Sul. Um estado que eu visitei muito enquanto era juiz federal. E uma região muito boa, né? Eu lembro de ter voltado também, vindo a turismo aqui com a minha esposa, feito aquele passeio dos vinhedos, sempre muito ótimo. Preciso dizer uma coisa, eu ouvi as palavras ali do presidente da SIC, quero deixar claro o seguinte, eu não desisti, não, de transformar ou de mudar o país. Tá? Ocorre que existe uma percepção de que é necessário que haja um centro, que haja uma via democrática única para fazer frente às duas propostas que eu, sinceramente, qualifico como duas propostas políticas de extremos. Tem gente que entende diferente, respeito a opinião. Eu, particularmente, qualifico essas duas propostas como extremas. E a gente precisa ter um centro unificado para fazer face a esses desafios. Esse centro que envolva não só o mundo político, mas também a sociedade civil. Nessa perspectiva, o que eu vim observando já há algum tempo é que ninguém simplesmente abria mão de nada. Né? Ninguém se dispunha a fazer, de repente, alguma espécie de sacrifício. E essa minha movimentação, no fundo, representa isso. Né? A ideia é dar um passo atrás para ajudar a formação desse centro, né, dessa via democrática. Não vamos confundir esse centro com aquilo que chamam de centrão, tá? Mas é dar um passo atrás para a gente conseguir reunir as forças necessárias para a gente ir adiante. Eu me filiei daí à União Brasil. O presidente da União Brasil, o Luciano Bivar, é o principal artífice dessa formação do Centro Democrático. E o que a gente quer é ter realmente um candidato único, se possível, para que nós consigamos vencer essa polarização. Concordo totalmente com o que foi dito aqui anteriormente. Essa polarização não é boa para o país. Né? Essa polarização ela acaba alimentando rancor, acaba alimentando ódio, e se nós não tomarmos cuidado, pode também alimentar violência. Do outro lado, nós precisamos, para resolver os problemas do país, olhar para o futuro. E esse futuro não está num governo do passado que fracassou. Um governo que está manchado por escândalos de corrupção, um governo que nos entregou a grande recessão de 2015 a 2016, da qual até hoje nós não nos recuperamos. Também as soluções para o problema do país não está no governo atual. Um governo atual que entrega um país estagnado economicamente. Um governo que eu estive lá, eu tentei fazer com que desse certo, mas eu tive que sair do governo, tive que deixar o governo, mas de um governo que também abandonou as promessas que havia feito em 2018. Promessas especialmente relacionadas à continuidade do combate à corrupção. Promessas relacionadas à construção de uma forma de fazer política
com integridade, com honestidade. Um governo atual que, sinceramente, nos isolou internacionalmente. Eu estive recentemente na Alemanha e agora, semana passada, estive nos Estados Unidos, conversando com lideranças parlamentares, principalmente ali na Alemanha, é um regime parlamentarista, nos Estados Unidos com representantes da sociedade civil. E há uma preocupação muito grande com o Brasil, com o rumo com os quais os fatos estão tomando e com as eleições esse ano. E o Brasil se encontra aí, isolado diplomaticamente, com uma série de vulnerabilidades. Para dar um exemplo para vocês, algo que foi muito comemorado no início desse governo, a assinatura do tratado entre Mercosul e União Europeia, que abriria mercados europeus aos produtos brasileiros, especialmente para a agropecuária e para a agroindústria. O tratado está congelado, está parado lá nos parlamentos europeus e não vai andar enquanto for este o governo. Também não vai andar se a alternativa a esse governo for o governo passado. Por outras razões, mas também não vai andar. Hoje no mundo é essencial para que a gente consiga prosperar, se inserir nas cadeias de produção mundial, abrir os nossos mercados, abrir os mercados estrangeiros para os nossos produtos. E a gente perdeu a capacidade de se posicionar no mundo porque o Brasil está isolado diplomaticamente. Apenas para colocar para vocês, a resposta para os nossos problemas atuais não estão nos dois candidatos dos extremos. Nós precisamos ter uma agenda moderna para o Brasil, uma agenda vigorosa em tema de reforma. As grandes reformas que foram deixadas de lado, a reforma administrativa para se tornar o governo mais eficiente, a reforma tributária, e aí quem produz sabe que o peso desse sistema complexo de tributos implica na sua atividade produtiva, especialmente na área da indústria. E nós precisamos voltar os nossos olhos para o futuro e resolver aqueles problemas do passado que foram se acumulando e a gente não vai conseguindo resolver. Por exemplo, nós continuamos discutindo privatização no Brasil. Privatização era um tema do governo Collor. Depois foi um tema do governo Fernando Henrique Cardoso. E hoje, passados, desde a época lá do Collor, mais de 20 anos, nós ainda estamos discutindo se privatizamos ou não privatizamos. Nós não estamos conseguindo virar a página. Hoje existe um mundo lá fora que o Brasil precisa se inserir melhor. Hoje existe uma agenda de transição energética e o Brasil tem um enorme potencial para essa transição energética, tanto em relação às perspectivas de energia solar, de energia eólica, do biocombustível. Já se fala em novas tecnologias de produção de hidrogênio verde, que possibilite que o Brasil se torne um exportador de energia e de combustível, em uma perspectiva que nós não falávamos antes. Hoje o mundo se preocupa, isso foi um pouco obscurecido pela guerra, mas hoje o mundo se preocupa com as consequências da mudança climática. E o Brasil lá fora é visto como um vilão ambiental. Lembra aqueles filmes de Hollywood? Eles sempre vão escolhendo alguns vilões. Tinha lá os alemães na época da Segunda Guerra. Depois,
os russos da época da Guerra Fria, depois os terroristas radicais, na época do 11 de setembro. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco começam a retratar brasileiro como vilão em filme de Hollywood, como devastador de floresta. E isso não reflete o que nós somos. Nós somos um povo consciente e zeloso, que entende a importância da conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. E, poxa, nós temos a maior floresta tropical do mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo em um cenário no qual uma das preocupações é evitar as piores consequências do aquecimento global. E você vai lá fora e fala da Amazônia, e dizem que é o pulmão do mundo. Se é ou não é cientificamente, não sei. Mas por que a gente não usa isso em nosso favor, ao invés de ficar brigando? Não usar a Amazônia como uma espécie de um refém que a gente vai destruir se a gente não for atendido. Não interessa para a gente destruir a Amazônia. Não, mas como um país preocupado com o meio ambiente, preocupado com a conservação, que fazendo a sua lição de casa, consegue atrair a simpatia do mundo, consegue atrair investimentos, consegue dar impulso ao desenvolvimento de um mercado de crédito de carbono. E quem sabe a gente consegue virar essa página e parar de falar em destruição, em desmatamento e falar em reflorestamento. Vocês aí que são do mundo, muitos aqui do mundo empresarial, sabem a importância hoje em dia desse movimento chamado ESG, né? Environmental, Social and Governance. Isso está orientando hoje os investimentos produtivos no mundo inteiro. E o Brasil vai perdendo oportunidade de negócio, porque a gente está com a prática errada e a gente está com o discurso equivocado. A gente precisa de uma proposta de governo que nos insira da modernidade. Tem uma correlação muito clara, tá, entre crescimento econômico e qualidade das instituições. Uma série de estudos da nova ciência política que diz que o crescimento de um país está muito vinculado a questões relacionadas a aquilo que os anglo-saxões chamam de rule of law, ou um governo de leis, o império da lei, segurança jurídica, previsibilidade. A gente precisa ter uma proposta de governo, sim, que pense no crescimento econômico. Esse crescimento econômico tem que ser sustentável, esse crescimento econômico tem que ser inclusivo, para a gente reduzir a pobreza e a desigualdade. Mas tem que pensar também na qualidade das nossas instituições. Muitas vezes a minha percepção é que a gente não consegue fazer as reformas que são necessárias para o Brasil voltar a crescer, porque parte das nossas instituições foram capturadas. Porque o governo muitas vezes se dedica aí a atender interesses especiais e não propriamente agir para o bem comum. Quando a gente olha para Brasília, claro, não vamos generalizar, tem muita gente boa na política, mas a gente também percebe muitas vezes uma máquina rodando em torno de si mesma. Ao invés do governo estar agindo para fazer as coisas que tem que fazer, para o Brasil voltar a crescer, muitas vezes está ali atendendo os interesses paroquiais, preocupado em eleição, preocupado em reeleição. Há instituições capturadas. E o fenômeno mais claro em relação a isso é a corrupção. Nós avançamos bastante na Lava Jato, e não foi um trabalho fácil,
Foi um trabalho difícil, que tem os seus riscos e suas consequências. E a gente viu pela primeira vez gente poderosa, gente que se achava acima da lei, presidente da Câmara, senadores, diretores da Petrobras, dono da maior empreiteira do Brasil, que diziam que mandava no Brasil mais do que o presidente, e eu não duvido, sendo processados, julgados, por terem cometido crimes. Ninguém na Lava Jato foi preso ou condenado, senão porque ou pagou suborno, ou porque recebeu suborno. E a gente teve aquele momento de orgulho até de ser brasileiro. Eu vi isso, eu viajava na época, ainda como juiz, convidado para dar algumas palestras lá fora. Ia para países aqui da região, da América Latina, mas ia para também países lá da Europa, dos Estados Unidos. E todo mundo falava assim com uma grande admiração: como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Porque é difícil, qualquer lugar do mundo, combater a grande corrupção é difícil. E o que a gente viu, no entanto, nos últimos anos, foi uma série de retrocessos. Quem que está sendo investigado e preso por corrupção no Brasil hoje? Se vocês conseguirem lembrar o nome de uma pessoa que foi investigada, não adianta pegar o bagrinho da esquina, né? Um brasileiro, um político, uma autoridade relevante que tenha sido investigada, que tenha sido presa nos últimos 12 meses. 12 meses. Eu pago o almoço de quem lembrar o nome aqui. Acabou a corrupção? Acabou no governo federal, acabou nas estatais federais, acabou no governo dos estados, acabou nos governos municipais, acabou em todo lugar. Nós hoje estamos no mundo maravilhoso de Oz. Se bem que lá tinha as bruxas, né? O que aconteceu foi um desmantelamento do combate à corrupção no Brasil. Tá? Procuradores que não procuram, justiça que não julga, policiais que não investigam. É esse o retrato atual. Vamos culpar apenas o governo federal? Não. Não. Há muitos cúmplices nessa história. Parte do Congresso que aprovou legislação que nos fez retroceder. Parte do Supremo Tribunal Federal que se dedicou, quase como um esporte, a anular a condenação de criminosos. Gente que comprovadamente recebeu suborno ou pagou suborno. Mas também o governo federal é responsável por esse quadro tenebroso. É ele que gerou o ambiente propício para que nós tivéssemos esse retrocesso. Nós já estamos no 4º diretor da Polícia Federal nessa administração. Cada um trocado por motivos que nunca foram esclarecidos. Tem uma verdade aqui, que é importante destacar. Tá? Podem falar o que quiserem, mas a gente sabe o que aconteceu na Petrobras. A gente sabe o que aconteceu nas estatais durante os governos passados. A Petrobras deu uma declaração oficial, há uns 2 meses atrás, talvez vocês tenham visto, de que ela conseguiu recuperar, por conta da Operação Lava Jato, 6
bilhões de reais que já entraram. Então não é uma estimativa, não é um cálculo feito por juiz, procurador ou por instituto de pesquisa, não, é dinheiro, moeda que entrou no cofre da Petrobras em decorrência do dinheiro que foi recuperado. Então a gente conseguiu produzir um escândalo de corrupção de 6 bilhões de reais. E a gente avançou entre 2014 e 2018 e colocou muita gente na prisão. Não por vingança, mas por uma questão de justiça. Por uma questão que você constrói uma democracia dizendo que a lei vale para todo mundo. E agora a gente tem visto esse retrocesso. Daqui a pouco vou mandar devolver, talvez, esses 6 bilhões de reais. A gente precisa de um projeto modernizante, como eu disse. A gente precisa falar dessas reformas, que são essenciais, mas a gente precisa também falar da construção de um governo honesto, de um governo íntegro. Eu sou o único dos pré-candidatos que tem destacado que, além da gente fazer reforma administrativa, além de fazer reforma tributária, além da gente ter um plano para combater as causas da pobreza, com a nossa Força Nacional de Erradicação da Pobreza, além da gente ter que cuidar de educação, saúde, e aí com planejamento, dedicação e esforço, além da gente precisar voltar a discutir segurança pública com maior profundidade, a gente precisa recuperar esses valores perdidos, esses princípios maiores, através de uma reforma ética do Estado. Eu tenho defendido, dentro desse pacote ético, o fim da reeleição para presidente da República. Não funcionou. Pode ter funcionado nos Estados Unidos, pode ter funcionado, sei lá na França. Aqui no Brasil não funcionou. A gente não conhece um presidente reeleito cujo segundo mandato foi melhor que o primeiro. E a pessoa é eleita e desde o primeiro dia passa a pensar mais em gerar as condições para ser reeleito, ou seja, governar com esse objetivo, do que governar em prol das pessoas. Tem que acabar com a reeleição. E se o presidente da República, eleito em 2023, encaminhar uma proposta de emenda para terminar com a reeleição, eu tenho certeza que o Congresso aprova de bom grado. A gente tem que acabar com o tal do foro privilegiado. Esse é um escárnio. Eu cresci, gostava muito de ler revista em quadrinho. Depois se popularizou com esses filmes aí que tem hoje da Marvel e tudo. Mas na época não muita gente lia. Tinha algo lá que eu aprendi em gibi do Homem-Aranha. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. A lógica do foro privilegiado é o contrário. É blindar a gente que faz coisa errada. Às vezes tem excesso do Ministério Público. Tem. Eu já mesmo padeci de alguns. Hoje tem um processo maluco lá, até no TCU, que é uma coisa mais absurda do mundo. Mas eu não vou defender privilégio, imunidade, privilégio de roubar e não ser punido. Vamos encarar os desafios que surgirem nos casos concretos. Mas criar uma blindagem geral, dizer que o político é melhor que o cidadão comum e dar a ele um benefício dessa espécie, não tem motivo, não tem justificativa. E hoje a gente está vendo um monte de escândalo por aí. E cadê a investigação? Cadê as consequências? Cadê as respostas? Quem está sendo investigado? Julgado e punido nesse Brasil hoje? E a gente que produziu a Lava Jato. E quando eu falo a gente, não digo eu, não. A Lava Jato foi uma conquista da sociedade brasileira. Porque desde o primeiro dia, sempre tentaram enterrar
aquelas investigações. E aquilo só foi adiante porque a gente tinha apoio da opinião pública e tinha apoio de vocês, que foram às ruas lá, aos milhões, protestar contra a corrupção. E a gente que produziu essa Lava Jato, que se orgulhou naquele período, o que a gente está fazendo agora? O Brasil é assim mesmo? Não tem o que fazer? A gente precisa, como eu disse para vocês, de um projeto modernizante, fim da reeleição, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, e a gente tem que pensar em proteger algumas instituições de controle. Por exemplo, um mandato fixo para diretor da Polícia Federal, como tem lá para o diretor do FBI norte-americano. Eu tenho um economista, que é o Afonso Celso Pastore, trabalhando no programa econômico. Eu tenho médico Denizar Viana, professor titular da UERJ, trabalhando lá numa proposta de saúde. O tema da saúde ganhou uma enorme relevância agora com essa pandemia da Covid. Apesar dela ser uma tragédia humanitária, e registro aqui, como sempre tem que ser registrado, as minhas condolências pelos mais de 600 mil brasileiros que perderam a vida nesse período, mas ela também teve pelo menos um efeito colateral, que não compensa a tragédia, mas positivo, que despertou, né, a nossa saúde para os mecanismos de telemedicina, para os mecanismos da utilização digital. Existe uma série de propostas aí que podem ser desenvolvidas para a gente conseguir melhorar o serviço público de saúde no Brasil, usando principalmente a tecnologia. Eu tenho algumas pessoas trabalhando numa proposta para a área de cultura, que foi tão negligenciada durante esse governo. Tenho também um grupo trabalhando em cima de propostas para a educação. E a gente precisa, sim, embora isso é clichê, colocar a educação como prioridade. E a prioridade tem que ser exatamente o ensino fundamental. Tá? Uma das ideias é a gente pegar o Ministério da Educação, lá de Brasília, tirar dele o ensino superior, passar para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para que a gente tenha um Ministério da Educação realmente focado em ensino fundamental, ensino médio e educação em primeira infância. Não virando um grande irmão e cuidando, assumindo a educação em todo o país. Isso tem que ser feito em coordenação, com as prefeituras e com o governo de estado. Mas o governo federal não pode ser essa figura ausente que está sendo hoje. Tem que ter uma visão mais estratégica relacionada à educação. Por exemplo, tem que finalizar a implantação da reforma do ensino médio, tem que preparar os nossos jovens para os desafios futuros da economia digital, tem que colocar, por exemplo, linguagem de programação para ser estudado desde cedo ali no ensino fundamental. Nós temos também que discutir, como eu disse, a educação em primeira infância. Ou seja, o governo federal tem que assumir uma maior responsabilidade. Recentemente foi aprovado um projeto de lei no Senado que cria o Cine, que é a ideia de um sistema, como Sistema Único da Saúde, a gente tem um sistema de educação. Agora, como eu disse para vocês, nós precisamos olhar para o futuro. O Brasil está ficando para trás. Assustadoramente, a renda per capita hoje é inferior à renda per capita de 2013. O governo do PT e o atual governo fizeram a gente perder 9 anos. 9 anos o Brasil ficou estagnado. Claro que tem ilhas de prosperidade. Claro que tem gente que mesmo com todas essas dificuldades, por conta da sua criatividade, da sua dedicação e do seu esforço,
consegue prosperar, mas o Brasil está parado. A gente precisa ter, sim, uma robusta agenda modernizante e gente que tenha coragem e ousadia de enfrentar esses desafios. Gente que possa estar lá em Brasília e dizer, não, eu estou aqui pelo povo, para agir no interesse do povo. Pode parecer clichê, mas isso é importante. Você ter lá e ter a coragem de enfrentar esses desafios. Quando a gente estava na Lava Jato, somente ali no começo, todo mundo dizia, ó, esqueça, não é possível. Brasil, a corrupção é endêmica e a impunidade é a regra. Você não vai chegar a lugar nenhum, você vai quebrar a cara. Tá? A gente mostrou para eles, entre 2014 e 2018, que era assim possível. Quando eu assumi o Ministério da Justiça, também me diziam, olha, nem prometa aí que você vai reduzir os índices de criminalidade, porque é muito difícil. Segurança pública no Brasil é complicado de resolver. E a tendência é sempre aumento da criminalidade. E, de fato, entre 2003 e 2017, os índices da prática de crimes no Brasil só cresceu, para chegar em 67 mil homicídios. Números de uma guerra civil. Os americanos perderam menos soldados na guerra do Vietnã do que nós perdemos em um ano em assassinatos em 2017. Em 2018, melhorou. Coincidentemente ou não, com a vinda de um novo governo ali de transição. Em 2019, que foi o ano da minha gestão no Ministério da Justiça, assassinatos no país caíram 22% em relação a 2018. A menos 10 mil brasileiros foram assassinados em 2019, em comparação com 2018. Não, 2019 em relação a 2018. 22% a menos. 10 mil brasileiros a menos. São dados que estão no IPEA. Né? Dados que nos foram fornecidos pelos estados e nós consolidamos. Tá? Criamos programas como o Vigia nas Fronteiras, que onde ele foi implementado gerou bons resultados. Claro que a gente sabe que nada se resolve em um ano, mas foi ali um avanço. Criamos o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Se reclama muito que os crimes não são elucidados no Brasil, mas a polícia muitas vezes não tem os instrumentos. Essa aqui é aquela prova do DNA, de colher o DNA no local do crime, inserir no banco de dados, colher da população prisional, inserir no banco de dados, e crimes começam a ser aí resolvidos. Criamos lá a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária Federal, que atendeu emergências em Manaus, que atendeu emergências lá no Pará, que atendeu emergências no Ceará. E nós enfrentamos o crime organizado. Tá? Não houve período do Ministério da Justiça em que houve um enfrentamento tão severo contra o crime organizado. E boa parte dos assassinatos no país, especialmente na região metropolitana, estão vinculados ao crime organizado. São disputas entre traficantes, ou são disputas entre tráfico e consumidores, ou são simplesmente vítimas dessas gangues que enriquecem através do tráfico de drogas. Nós fizemos o que ninguém tinha feito antes. Nós fomos em cima da cúpula do PCC em São Paulo. Vamos lembrar que em 2006, a cidade de São Paulo foi paralisada por atentados de natureza terrorista. Paralisaram a cidade por 2 dias, porque os criminosos não queriam ser transferidos para presídios federais. E pasmem, não foram transferidos. Contrariaram a regra número 1. Nunca negocie com terrorista. A gente vê até nos filmes, mas é uma coisa
né, óbvia. E o PCC, que era um problema de São Paulo, foi crescendo. Porque a mensagem que foi passada pelos governos da época foi que o governo não tem coragem de mexer com o PCC. Se eu sou um criminoso comum, eu vou pensar assim, olha, esse é um clube que eu quero participar. A primeira coisa que a gente fez, tá, quando eu assumi o Ministério da Justiça, e com o novo governo de São Paulo, nós transferimos toda a liderança do PCC para presídios federais. E não foi o líder, não. Foi o líder, sublíder, sub, até toda a cadeia de comando está desestruturada. E não pense que foi simplesmente botar num carro e levar para outro lugar. Foi uma operação de guerra. Precisava evitar o resgate. Precisava evitar em todo o país que tivesse um salve geral, que atentasse contra a população. Diziam que não era possível, que se fizesse isso, o país virava de perna para o ar. O presidente chegou a me pedir que cancelasse, porque tinha medo que isso acontecesse. E na época eu disse, não, presidente, a gente tomou todas as cautelas necessárias para que isso não acontecesse. E o dia que eles pisaram, botaram o pé num presídio federal, a gente mudou as regras da visitação. Visita agora só com parlatório, com vidro, com telefone e tudo gravado. Isso acaba com a capacidade deles de transmitir recados para fora de ordens de assassinato ou de salve geral. E eu aposto que a última vez que a grande maioria de vocês ouviu falar em nomes como Marcola foi em 2019. Porque essa transferência foi game over para a liderança do PCC. Não resolveu o problema do PCC? Não, está aí. As organizações criminosas, e vocês aqui, infelizmente, no Rio Grande do Sul, têm uma parcela delas, né? Estão aí. Para combater crime organizado é isolamento, confisco de bens e interrupção dos mecanismos de lavagem. A gente conseguiu mexer na lei para melhorar o confisco da parte de crime. Inclusive, começamos a arrecadar, como nunca, propriedade vinculada a esses grandes grupos criminosos. Isolamos as lideranças. Não dá para dizer que tem uma causa e efeito aqui exata entre essa queda histórica do número de crimes em 2019, com tudo que a gente fez no Ministério da Justiça, porque aqui não é matemática, mas eu tenho certeza que políticas que a gente adotou, como o Vigia, a Rede Nacional de Perfis Genéticos, o aumento da venda e arrecadação de bens vinculados ao tráfico de drogas e o isolamento das lideranças criminosas, inclusive das maiores do país, teve um efeito, sim, nessa queda. Nunca tinha caído em 22% assassinato de um ano para o outro. A roubo a banco caiu cerca de 30%, para vocês terem também uma ideia. Por isso que eu estou colocando para vocês, o que a gente precisa em Brasília, gente, tá, que tenha coragem e ousadia de fazer um negócio óbvio aqui no Brasil. Mas é o único caminho que a gente pode sair dessa armadilha do baixo crescimento. Fazer o óbvio, que é fazer a coisa certa, sempre. E olhar para as pessoas e não para a sua própria barriga. É isso que a gente quer fazer, é isso que significa o nosso projeto. A gente, como eu disse, está na luta, demos um passo atrás para dar vários adiante. Mas estou empenhado na formação dessa via democrática, para a gente romper essa polarização. Agora, a gente precisa também que os brasileiros se levantem, parem de ser resignados com o pior. Porque se a gente não começar a se mexer, ano que vem, a gente vai ter o pior.
Se o brasileiro não começar a dizer que tipo de país que ele quer para o futuro, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, nós vamos ficar presos nessa armadilha da polarização. Não é isso que eu desejo. Não como alguém que está ambicionando o Palácio do Planalto. Não é nada disso. Eu voltei para o país, estava fora do país, com o único objetivo de ajudar a romper essa polarização e construir um caminho para um Brasil e para um futuro melhor. Mas a gente precisa de vocês para que a gente consiga caminhar. Eu sei que o pessoal não quer se meter com política, eu sei que nem Lula nem Bolsonaro são exatamente aqueles democratas que nos deixam, vamos dizer assim, muito confortáveis em colocar o rosto para fora para protestar, mas ou a gente mostra do que a gente é feito, ou a gente mostra que a gente tem espinha, ou a gente vai ter que conviver mais 4 anos, no mínimo, com um desses dois indivíduos. E eu acho que isso não é bom para o país. Muito obrigado. Doutor Moro, primeiro de tudo, parabéns pelo seu desprendimento, Nós todos sabemos que o senhor tinha uma vida tranquila, segura, abriu mão dela para vir para a arena da política, onde a gente sabe que o senhor passa a estar submetido aí a chuvas e trovoadas. Também lhe agradecer o seu empenho de toda a sua equipe. Nós tivemos uma surpresa na sexta-feira com cancelamentos de voos e etc. E a sua assessoria, a sua equipe se empenharam sem medida aí para que o senhor pudesse estar, mesmo com um pequeno atraso, estar aqui junto conosco. Muito obrigado. Nós temos um questionamento aqui do nosso ex-presidente Carlos Heine, que fala sobre questões ligadas a jogos, cassinos notadamente, e que há muitos anos o Brasil tenta legalizar como uma fonte de renda para os brasileiros, e que existem argumentos de ambos os lados, onde alguns ligam ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, e etc. e tal. E nós olhamos para países civilizados, politicamente civilizados, e eles têm nessa atividade, né, presidente, uma fonte muito importante de arrecadação, de geração de empregos, de geração de renda. Então, o presidente Carlos manifesta nesta linha e gostaria de ouvir sua opinião. Perfeito. Senhor Carlos, eu não sou, em princípio, contra, tá? Agora me preocupa muito a questão do formato. Como se legaliza isso e como você previne que isso não caia nas mãos das pessoas erradas para ser utilizado como lavagem de dinheiro, tá? E mesmo para que a gente também não possa ter um eventual descontrole de pessoas muitas vezes viciadas em jogo que se tornam vítimas. Eu acho que nesse atual governo, tá, essa regularização me preocupa bastante, porque a gente está tendo um afrouxamento completo das nossas instituições de controle e, sinceramente, eu não tenho a confiança necessária que essa regularização vai ser feita do modo adequado. Entendo que existe uma grande oposição também da comunidade evangélica, embora há uma certa divisão em relação a esse tema. A minha dúvida é se essa forma como estão discutindo a regularização vai gerar realmente oportunidades para todos, aberto para todas as pessoas, ou já estão criando aqui reservas de mercado com destinatários específicos. O que se diz muitas vezes é que já sabem quem vão ser os donos, tá, dessas licenças ou concessões. Espero que não, né? Talvez seja boato, mas eu não vejo nessa regulação que se está propondo essa virtude de se estabelecer controle e oportunidade a todas as pessoas para poder explorar essa atividade. Tudo bem que tem que ser
decidido, a localização geográfica e tudo, não é? Mas eu tenho, sinceramente, as minhas dúvidas. E também não acho que isso vai ser a grande explosão do turismo no Brasil. O problema do turismo no Brasil, a gente vê, por exemplo, essa região aqui das Serra Gaúcha, né? Tem um gigantesco potencial. Tá? O que falta muitas vezes, que deixa o turista, principalmente o estrangeiro de fora, é uma infraestrutura de viagem, é uma promoção do Brasil lá fora para atrair esses turistas, é a própria questão da segurança. O Rio de Janeiro, por exemplo, poderia ser um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, pelas suas belezas naturais, mas o nível de violência, infelizmente, que contamina a cidade, embora muitas vezes focalizado, acaba assustando os nossos turistas. Então, eu acho que a explosão do turismo no Brasil, que é algo que nós desejamos, que nós acreditamos que o Brasil tem um potencial enorme, vem por um outro caminho. Não vai ser simplesmente a legalização do jogo que nos vai resolver esse problema. E se é assim, eu acho que nós precisamos discutir mais profundamente o formato dessa legalização. Se você me perguntar, você tem confiança hoje no formato dessa legalização? Eu vou te responder redundantemente, não tenho. Tá? Não tenho. Acho que visa beneficiar poucos. Acho que já é algo um pouco fechado e é algo que não vai ter o controle necessário para prevenir a sua utilização aí para as coisas erradas. Mas, em princípio, eu acho que é algo sim que pode ser feito dentro de um outro governo. Doutor Moro, particularmente gostaria de ouvir um comentário seu, agora na condição de cidadão comum, né? O senhor foi grande artífice aí durante longos anos e narrou com alguns detalhes na trajetória da Operação Lava Jato. Respeitados as particularidades do processo, e que são próprias do mundo jurídico e do rito processual, mas a nós aqui, a imensa maioria cidadãos comuns, que não militamos no mundo do direito, pelo contrário, qual é o sentimento de ver todo este patrimônio chamado Lava Jato e, por mais discordâncias que possam haver de ambos os lados por aí, há fatos concretos. Ninguém devolve dinheiro se não havia culpa, não é verdade? Me parece mais ou menos natural isso, né? E, por razões do destino, eu repito que a nós, cidadãos comuns, desconhecemos, surgiu uma figura chamada Supremo Tribunal Federal e, de alguma forma, liberou geral. Esse é o sentimento que o povo brasileiro ficou. Qual é o seu sentimento como ator central desse processo todo e, ao cabo dele, ver que, de certa forma, todos foram liberados? Esse é o sentimento que nós, cidadãos, temos. Nos fale um pouco. Pois é, esse é um tema que me é caro, né? E às vezes é difícil falar sem externar a minha preocupação. Como eu disse ali, olha, quem foi condenado na Operação Lava Jato foi quem pagou ou recebeu suborno. Às vezes se ouve algumas bobagens assim, teve criminalização da política. Meu amigo, qual criminalização da política? Pagar suborno? Receber suborno? Aqui, né, eu acho que a gente tem que colocar uma maneira muito clara. Não tem uma zona cinzenta. Né? As pessoas, às vezes, não gostam de aquele maniqueísmo de bem contra o mal, não é? O errado contra o certo, diz, tem zonas cinzentas. Não. Pagar suborno ou receber suborno é crime, é errado. Quem faz isso é bandido. Não tem zona cinzenta nenhuma. E foi o que a gente fez na Operação Lava Jato. Aí, de vez em quando, houve a história dos excessos. Aí eu pergunto muitas vezes, mas qual foi o excesso que você se refere? Normalmente se diz lá, porque as informações dos processos acabavam sendo conhecidas pela imprensa. Sim, o processo é público.
Está lá na nossa Constituição, no artigo, 93, que os processos e julgamentos têm que ser públicos. E se o povo não tem o direito de saber o que os seus governantes fazem de errado, de crimes de corrupção, achar que isso é reprovável, vir aos olhos do público, ninguém foi julgado pela mídia, não. O que aconteceu ali é que nós precisávamos da opinião pública para evitar a obstrução de justiça. Porque desde o primeiro dia houve movimentação para que aquilo não andasse. E a única forma da gente conseguir avançar era deixar tudo claro como a luz do dia. Ninguém inventou nada. Se alguém me apontar aqui um inocente que foi condenado injustamente, ou preso, que foi depois absolvido no mérito, não existe. Para não dizer que não existe, um caso, teve uma situação que era um diretor da OAS, que eu condenei em primeira instância, e foi aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, um tribunal absolutamente sério, e absolveram, porque entenderam que não tinha prova suficiente para a condenação. 3 meses depois, esse indivíduo confessou que ele estava em outros processos e confessou que realmente ele estava envolvido lá no esquema criminoso. Acho que esse é o único caso que teve alguma absolvição no mérito. Depois vem parte do Supremo Tribunal Federal. E aqui vou deixar bem claro, eu respeito as instituições. Eu acho que o caminho nunca é destruir as instituições, mas reformá-las. Não defendo que se ofenda o ministro Supremo, ainda que tenha alguns deles que me ofendem. Não defendo que se invada o Supremo, nada disso. Agora, a gente tem que reconhecer que parte do Supremo Tribunal Federal fez um trabalho péssimo nos últimos anos, ao anular condenações sem motivo algum. De repente, ali em 2019, aquilo que tinha sido julgado na Justiça Federal, corrupção, e se dizia que a competência era da Justiça Federal, passaram a entender que era a Justiça Eleitoral. Porque alguém falou que, eventualmente, o dinheiro podia ter ido para a eleição, ou coisa parecida. E começaram a mandar tudo para a Justiça Eleitoral. Que a gente sabe, e aqui não vamos ser ingênuos, não é uma justiça preparada para julgar casos complexos de corrupção e lavagem de dinheiro. Está lá encarregada de cuidar de eleições. Quando se decide assim, já se sabe o resultado que vai ser obtido, que é a impunidade. E aí a gente começou a ver anulações de gente, e de vários partidos, né? De vários partidos, não só do PT não, também de outros partidos, pessoas sendo inocentadas não, anulado o processo, porque é inocente? Não. Se anular uma condenação dizendo, olha, essa pessoa é inocente, foi condenada indevidamente, é do jogo. É isso que a justiça tem que fazer. Agora, proteger tubarão da corrupção, com base em detalhe, tecnicalidade, e nos trouxe a situação de hoje. Hoje você olha o país, e você olha as eleições esse ano, e você tem dificuldade de chegar na tua casa e olhar para o teu filho e dizer que roubar é errado, que não parece. Você quer chegar para o teu filho e dizer, olha, roubar é errado, você tem que se dedicar na vida, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Se você fizer isso e agir de maneira direita, você vai ser alguém na vida. Você vai ter uma chance de partilhar a prosperidade desse país. Qual é o recado que Brasília hoje envia para o Brasil? O recado que Brasília está enviando é que o crime compensa. E a gente não pode aqui esconder essa dura realidade. Eu fico desapontado, desanimado, mas, por outro lado, o próprio fato de eu estar aqui falando isso, significa que também eu não me conformo. E que a gente também não pode ficar só se lamentando. A gente tem que se levantar, a gente tem que se erguer, e a gente tem que recuperar aqueles sonhos perdidos. Então, fim do foro privilegiado, volta da execução em segunda instância, autonomia para a Polícia Federal,
E vamos botar no Supremo Tribunal Federal gente que tenha um histórico, um currículo de combate à corrupção. Pega lá um juiz que já decidiu vários casos, e você vê lá pelo histórico do juiz, se ele é daqueles que gosta de varrer para debaixo do tapete, ou se é aquele cara que não está aí se importando com a carreira, mas está se importando sim em fazer a coisa certa. E pega esse cara e coloca no Supremo Tribunal Federal. E aí você começa a fazer a diferença. Que não foi feito. Ninguém está falando nisso. Eu acho um absurdo que nenhum desses pré-candidatos à presidência da República fala uma vírgula sobre isso. Ninguém fala nada. Mas, como eu te disse, desanimado, mas também com vontade de lutar. Lhe agradeço de coração ter escolhido Caxias, a Serra Gaúcha, para estar no dia de hoje. E a sua saudação final. Eu quero fazer uma última fala aqui, viu? Primeiro, 2 falas, tá? A primeira é eu estava numa exposição semana passada, e aí no final não pude ter a palavra, né? Porque, na verdade, eu caracterizei lá o Lula e o Bolsonaro como extremistas, não verdadeiros democratas. E aí o mediador lá do painel discordou de mim, disse que Lula não é extremista, Bolsonaro é. Tem lugar que você pode ir falar mal do Bolsonaro, mas não pode falar mal do Lula, e vice-versa. Eu não quero ficar falando mal de ninguém, mas acaba sendo inevitável em algumas circunstâncias. Tá? Quero, na verdade, discutir o futuro do país, um projeto para o país. Mas, assim, por que considero também Lula um extremista, para deixar muito claro? Primeiro, porque não existe esse negócio de democrata. Tem um artigo do Carlos Sadenberg que se diz, né, rouba, mas é democrata. Né? Qual que é o apreço à democracia em si ficar comprando parlamento, em si ficar comprando apoio político? Tudo isso que aconteceu no governo do PT, mensalão, depois do petrolão, isso é atitude de um verdadeiro democrata? Mas indo além disso, os elogios constantes, Cuba, Nicarágua, Venezuela, e aqui eu não quero soar como bolsonarista não, mas é fato. O Lula esses tempos esteve na Alemanha e elogiou lá o Daniel Ortega, que ganhou a eleição prendendo seus oponentes políticos. Que espécie de democrata é esse? A gente está tendo uma guerra na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia. Fato claro e simples desse. Nem Lula nem Bolsonaro conseguiram dizer que isso é errado. Eu estive na Alemanha recentemente, mencionei, e eles estão com medo de que o mundo se divida em blocos. Espero que não aconteça. Mas tem muita gente dizendo que é o fim da globalização. E que o mundo vai se dividir em blocos. E o que eles estão achando da gente é que a gente vai estar no lado das autocracias, não das democracias. E eu fui lá dizer, não, o Brasil é uma democracia ocidental. São esses os nossos valores. A gente quer ter comércio com a China, com a Rússia, com todo mundo. A gente quer ser um vizinho amistoso de todos os países. Mas a gente compartilha os valores das democracias ocidentais. Hoje a gente não está sendo visto assim. Se a gente fosse voltar lá para 1940, é como se a gente fosse lutar uma guerra, e ninguém está defendendo que a gente vá para a guerra, tá? Mas a gente precisa se posicionar, que a gente fosse lutar aquela guerra do lado do eixo, guardadas as devidas proporções. Então essa é uma visão assustadora do que estão pensando a gente lá fora. Por isso que a gente precisa se levantar. Gente, muito obrigado. Não sei se o discurso foi bom, tenho certeza que a comida estava ótima, né? E muito obrigado por me receberem aqui com tanta generosidade.
e hospitalidade em Caxias. Obrigado.